o currículo do Dr. Antônio Ong é muito extenso para a gente falar aqui, tomaria quase todo o tempo da reunião, mas dizer que ele é médico, professor, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos, um profissional com quase 50 anos de experiência na profissão. É uma honra receber o senhor hoje aqui, doutor Antônio Ong. Agradeço muito, senhor Anastácios, essa parte com todos vocês, e de justamente o protocolo de como acabar com essa pandemia. É uma forma tão fácil, tão sensata, e inclusive afirmar de que esse lockdown, desde o início, eu falei que é a quarentena burra, desde março eu falava isso, e a evolução tem mostrado que essa premissa e esse diagnóstico estava perfeitamente correto. Eu quero dar a minha satisfação de estar no mesmo painel com a doutora Lucy Kerr, colega do Hospital das Clínicas. Eu sou da parte de pediatria, né? Sou chefe do Centro de Intoxicações da Cidade da Criança. E a Lucy Kerr, eu tenho muito prazer de estar falando com ela que foi uma pioneira, inclusive, em um dos braços de tratamento precoce desse Covid-19 e que tem trazido excelentes resultados com o protocolo dela com a ivermectina. Muito obrigada. Eu também acho que está trazendo resultados maravilhosos e eu quero que todo mundo faça para acabar com isso quanto antes. Perfeitamente. Bom, posso começar? E como é que é o roteiro disso? Doutor Antônio Ong, eu estava aguardando uma palavra do nosso presidente Zé Alves, mas eu acho que o senhor pode começar, ele fala depois do senhor. Por favor, bem-vindo. Estamos todos prontos aqui para o senhor. Bom, não chovendo molhado, acho que todos os presentes já sabem como começou essa pandemia do coronavírus. Aliás, eu tomei conhecimento disso e tomei especial interesse nesse coronavírus do Covid-19, porque quando apareceram as primeiras manchetes em fim de novembro, início de dezembro, citou a cidade de Wuhan. E eu tenho uma ligação extremamente forte com a cidade de Wuhan, porque é a cidade natal da minha mãe. Minha mãe nasceu nessa cidade há 105 anos atrás. Então, obviamente, isso já despertou o interesse de que era esse vírus novo. E aí aprofundou ainda mais meu interesse, porque é a primeira vez na história da China, em 8 mil anos de história, é a primeira vez que o governo chinês suspende a celebração do ano lunar. Então, obviamente, isso é uma coisa assim inédita, extremamente chocante para a história da China, que deve ser uma coisa extremamente grave. Aí, evidentemente, aí você sabe, depois a mídia ocidental tomou isso e fez com que isso explodisse a gravidade dela muito além do que ela merece. Bom, evidentemente, na época nós sabíamos que ele era uma doença respiratória causada pela classe de família Coronaviridae, que é uma classe de vírus de mais 80 subespécies, e que já foi responsável por algumas outras epidemias. A mais notável, mais recente, foram os 3 nesse século. O primeiro foi o SARS, em 2003, que tinha uma mortalidade bastante impressionante, provocava um endurecimento do pulmão. Em 2009, uma variação do coronavírus também chamado MERS, que é doença acima da doença respiratória doente médio. Felizmente, esse foi contido. E, posteriormente, teve outros pequenos coronavírus. É importante lembrar que o coronavírus, essa classe, 4 cepas dela, 2 alfa e 2 beta, frequentemente aparecem nos meses de inverno no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, é responsável por um sintoma extremamente leve de resfriado que dura 3 ou 4 dias. Então, esse novo coronavírus, apelidado de Covid-19, apareceu como se fosse um resfriado inicialmente, mas pela grande número de pessoas infectadas na província, na cidade de Wuhan e na província de Hubei, mais de 80 mil casos em 2, 3 meses, levando a mais de 3 mil mortes. Obviamente, isso no espaço de tempo de 2, 3 meses chamou muito a atenção e causou um pânico generalizado. E na época, a OMS demorou muito para declarar uma pandemia, como vocês sabem,
Isso foi catastrófico entre os vários erros que a OMS fez. Foi a demora de declarar uma pandemia e com a restrição de viagens. Isso, obviamente, já infectou toda a Europa, começando pela Itália, depois a França, Espanha, etc. E vocês sabem muito bem, todos acompanharam isso. Era uma questão de tempo chegar na América Latina. Desde aquela época, eu chamava a atenção também de que o fator climático era muito importante e que o lockdown feito na Europa não tinha sentido para o hemisfério sul, porque justamente nós estamos em temperatura mais quente, certo? E também outro erro muito grande é que eles aplicaram para a América Latina, ou o hemisfério sul, as mesmas características de confinamento que foi feito no hemisfério norte. Ora, confinamento tem sentido quando você está numa época de fria, talvez tenha, mas que automaticamente tem um confinamento. Nós sabemos que as doenças respiratórias disseminam muito mais em épocas frias, porque justamente as pessoas tendem a aglomerar e ficar perto. Mas em lugares quentes, como Austrália, Singapura, Índia, Indonésia e a América Latina, isso não tinha nenhum sentido, porque nós estávamos no clima quente e nós sabemos que todos os vírus, em especial o coronavírus, ele enfraquece em clima quente, certo? Ele também dissemina menos. Estudos do MIT comprovaram isso e agora, mais recentemente, eu vou mostrar um vídeo agora confirmando exatamente isso. E na época eu falei, lockdown, quarentena, não tem sentido no nosso país. No entanto, os governadores de vários estados não atenderam a isso, atenderam às diretrizes errôneas do OMS e próprio depois o OMS reconheceu que o lockdown, ou ficar em casa, adotado no hemisfério norte, foi um erro adotar nos países mais quentes. Bom, isso é, em resumo, o que aconteceu, tá certo? E o que eu quero mostrar para você no primeiro slide, se posso ter isso, foi um estudo do Lancet. É possível? Sim, sim. O senhor quer projetar um vídeo primeiro slide. primeiro? O primeiro slide. É uma curva lá, com uma curva amarela, por favor. Ok. A primeira curva. Seria 1, 2, 3, o quarto slide. Então, esse aqui, exatamente esse aqui. Então, o que é importante ver esse slide foi um estudo feito pelo Lancet, que vocês veem, em 21 de março de 2020, mostrando que, se nós tivermos uma curva todas as doenças infecciosas têm uma evolução de um cone invertido, tá certo? Então, ele sobe porque tem muitas... Essa linha vermelha. Ele sobe porque tem poucas pessoas imunes, certo? E vai subindo. Conforme vai aumentando o número de pessoas que receberam o vírus ou a infecção, vão criando anticorpos, e quando chega a 50%, ou seja, a chance do vírus espalhar diminui porque ele tem uma pessoa que tem, outra pessoa não tem. Então, quando chega a 50%, essa curva cai. E se fizesse um distanciamento social, como foi feito no Japão e na Coreia, nós teríamos essa outra curva verde, ou seja, achataria a curva de uma maneira, tá certo? Porque as pessoas estão distantes um do outro, e com isso, então, a curva seria mais larga, mas pelo menos não teria o movimento alto. E se tivesse a quarentena, isso foi já previsto pela Lancet, se fizer a quarentena, nós temos a curva azul. Ou seja, fazer a quarentena você achata, realmente, você tem uma queda, mas o que vai acontecer? A hora que você libera as pessoas, ao suspender a quarentena, vamos ter essa segunda onda e, por exemplo, terceira, quarta, quinta e sexta onda, como efetivamente está acontecendo no Brasil. Próximo slide, por favor. Isso foi confirmado por elementos estatísticos, mostrando toda vez que você tenta achatar a curva, como esse amarelo, certo? Você aumenta a mortalidade, porque as pessoas, ao saírem, você está atrasando a evolução normal desse vírus, e isso é o que acontece, e é exatamente previsto. Esse é um dado feito por um matemático brasileiro, que vocês vão ver o nome lá embaixo, Roberto Cardoso, tá certo? E que realmente o que está acontecendo. Então, toda vez que você achata a curva, você tem a mortalidade. Isso foi confirmado agora, e na época, quando falávamos disso, eles falaram que não, achata a curva, porque nossos hospitais
estão sobrecarregados e que isso é chantagem justamente para ganhar tempo. O resultado, vocês veem, achataram a curva no Brasil, o que aconteceu? Nossos hospitais continuam sobrecarregados, a UTIs continuam sobrecarregados e o número de mortes no Brasil é segundo depois dos Estados Unidos. Ou seja, a hipótese feita por esses governadores teve esses resultados catastróficos como nós vemos agora. Eu gostaria de mostrar agora um filme, tá certo? Esse vídeo, que justamente foi feito agora, dia 26 de junho, pelo CDC da Europa, exatamente mostrando o que acontece com o lockdown e as consequências catastróficas, e que já eram previstos há 50 anos